Olá pessoal, hoje vamos falar aí sobre infrações e penalidades que está aí no módulo de legislação, né? Vamos começar aí pelo primeiro aí, né? O primeiro artigo aí que temos aí, né? Que está aparecendo nesse slide, que é o artigo 161, que ele vai falar o seguinte: constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste código ou da legislação complementar e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e às punições previstas no capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 256. Vamos falar aí sobre a parte vai falar sobre a parte das penalidades, né? Então vamos lá. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nele previstas as seguintes penalidades. Então teremos aí, né, nesse slide a apresentação das penalidades, ou seja, a primeira será a advertência por escrito, a segunda, multa, a terceira, suspensão do direito de dirigir, a quinta, né, cassação da carteira nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir, que é o item 6, e o sétimo, frequência obrigatória em curso de reciclagem. O item 4 ele foi revogado, né? Não tem, está suspenso, não tem mais. Então, para a prova, o que interessa para a gente é marcar quais são as penalidades do Código de Trânsito aí, para as pessoas que desrespeitam, né, o que determina o Código de Trânsito. Então, se puder, é só marcar esses seis tipos de penalidade, tá bom? Bom, o primeiro aí, a primeira penalidade será a advertência por escrito. A gente vai tentar descobrir como que é, né? Como funciona cada uma delas. Então a primeira será a advertência por escrito. Artigo 267, deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então, é lógico, né, que no período de 12 meses, que vai lembrar que começa a ser contada a partir da primeira infração que o cidadão, né, que o condutor cometer. Então, nessa primeira a infração não poderá, né, ser diferente do que está determinado aí pelo código. Não poderá ser nenhuma gravíssima nem grave, para caracterizar aí uma advertência por escrito. A advertência por escrito nada mais é do que ela tem um caráter educativo, tá, galera? Então, nesse caso, quando o cidadão recebe aí uma advertência por escrito, o que está em jogo aí é só os créditos da pontuação no prontuário da CNH do indivíduo, só isso. Não tem multa para pagar, tá ok, galera? É o que vai diferenciar aí a advertência para o que vamos falar no próximo, que será a multa. A multa não tem jeito. Então, o cidadão cometeu uma infração e vai receber aí a pontuação, será acreditada no prontuário dele, né, na CNH, e ele vai ter que pagar o valor, né? Então, quando o cidadão comete uma infração, temos aí, o cidadão, é lógico, vai receber aí uma notificação em alguns dias para poder pagar, né, a multa, e já sabe,
e já ter ciência que será acreditado aí uma pontuação que vai variar de acordo com o tipo de infração que o cidadão, o tipo de penalidade que o cidadão cometeu. Então vamos lá, artigo 258, as infrações punidas, né, com multa classificam-se de acordo com a sua gravidade em 4 categorias: infração leve, média, grave e gravíssima. E cada uma delas tem uma quantidade de pontos que poderá variar aí, que vai variar de acordo com cada infração. Então, para as infrações leves, o cidadão, aliás, 3 pontos. Será acreditado aí no prontuário do cidadão 3 pontos. Para as infrações médias, 4 pontos. Infração grave, 5 pontos. E para as infrações gravíssimas, 7 pontos. Um macete para a gente tentar não esquecer mais sobre a pontuação, né, de cada uma dessas infrações é escrever no papel de acordo com o slide, que está aí no slide. Ou seja, colocar assim, leve, né, em cima, e logo embaixo a média. Embaixo da média escreva grave, e embaixo da grave é gravíssima, né? Escreve gravíssima. Preste atenção que da leve até grave tem uma sequência em ordem crescente, tá? Aqui começa com 3, né? Aí depois vem 4 e 5. E para a gravíssima dá um salto de 2 aí. Então é 7. Então a única que foge um pouco dessa sequência aí, né? De crescente é a infração gravíssima, tá ok? E também uma observação muito, muito importante, se você quiser anotar, né? Seria até bom anotar no livro de vocês, que algumas infrações gravíssimas elas poderão aí, né, sofrer um fator multiplicativo na multa, que poderá variar de 2 em até 60 vezes nos casos aí, né? Para alguns casos de reincidência. Mas tem algumas infrações aí em que a penalidade já é logo 10 vezes o valor da multa. É um exemplo. É uma observação muito importante. Se você puder, pode colocar um asterisco. Eu aconselho até que vocês coloquem até um asterisco no livro de vocês em relação à infração gravíssima. Porque algumas infrações gravíssimas, o valor da multa poderá ser multiplicado, né? Sofrerá o fator multiplicativo. Esse é o primeiro item. O segundo é que algumas infrações gravíssimas já tem logo a penalidade até de suspensão da habilitação. Também tem algumas infrações gravíssimas que são consideradas crimes de trânsito. Tá ok? Então, por exemplo, dirigir, vamos dizer assim, com níveis acima aí de 0,0 a partir de 0,3 decigramas aí de álcool por cada litro de sangue, né? Isso já é um exemplo que pode caracterizar aí até já é caracterizado um crime de trânsito, né? Então, quer dizer, 0,3 miligramas por litro de ar alveolar, né? De álcool, né? Então já poderá caracterizar aí até como crime de trânsito. É um exemplo. Então vamos ter alguns exemplos que poderão aí se encaixar na parte aí de crime. Porém, para não fugir muito do assunto, o que eu quero que vocês prestem atenção, né, é que algumas infrações gravíssimas poderão ter o valor da multa multiplicado, poderão ser considerados aí crimes de trânsito, e o cidadão poderá ter logo a penalidade de suspensão. Somente isso poderá acontecer, né, em algumas infrações gravíssimas, não serão todas. E isso que eu acabei de falar, né, dessas penalidades aí diferenciadas,
só vai acontecer na gravíssima. Não existe na grave, não existe na média, ou melhor, não vai existir na grave, na média e nem muito menos na leve. E é um item, um fator muito importante que a gente tem que ficar muito atento aí para não errar, né, de bobeira aí, não errar em uma questão aí de prova aí, tá bom? O outro será a suspensão do direito de dirigir. Vamos ver o artigo aí, né? Artigo 261, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Item 1. Sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste Código, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. Opção A, né? 20 pontos, caso constem duas ou mais infrações gravíssimas na pontuação. Opção B, né? Item 3, 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação. E letra C, né? 40 pontos, caso não conste nenhuma infração na pontuação. Então, vamos tentar entender uma coisa, pessoal. Quando vocês o lerem, ouvir, já deve ter ouvido alguém falar, pô, agora tem aí 40 pontos, né? O cara tem que atingir 40 pontos para ter a sua CNH suspensa. Bom, vamos para um detalhe muito importante. Toda vez que tiver um artigo, né, e que tem uma condição como essa que está sendo apresentado aí nesse slide, pode marcar um asterisco ao lado, que com certeza pode ser opção de prova aí para vocês. Isso tá tudo no livro de vocês, tá, galera? Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma condição. Então estamos vendo aí 3 condições para a gente, vamos dizer assim, 3 opções, né? 3 condições para poder, de pontos, para ter habilitação suspensa. Então, significa que não é 40 pontos direto. O cara poderá cometer qualquer tipo de infração e até chegar a 40, não é por aí. Ou seja, vale lembrar que o cidadão tem o direito aí a adquirir aí, né, chegar nos 40 pontos para esperar chegar aos 40 pontos no período de 12 meses para ter habilitação suspensa. Significa que ele não deverá cometer nenhuma infração aí gravíssima, tá ok? É que houve um equívoco, ficou faltando aí, né, colocar escrever gravíssima nessa ponta aí, tá ok? Ficou faltando. Ou seja, para o cidadão ter o direito aí de ter 40 pontos, esperar 40 pontos para ter sua habilitação suspensa, ele não deverá cometer nenhuma infração gravíssima. Agora, se o cidadão no período de 12 meses ele cometer uma infração gravíssima, ele vai ter ele não poderá chegar a 30 pontos. Ele já não vai conseguir chegar a 40. Aí perde 10 pontos aí, né? Aí o limite será 30. Agora, se ele cometer, chegar a duas infrações gravíssimas, 20 pontos. Suponhamos que, digamos que o cidadão está tudo certinho, está com uns 20 e poucos pontos ali, né? 23, não cometeu, só cometeu uma infração gravíssima, né? Está quase no limite ali. E no meio do caminho cometeu mais outra infração gravíssima. Então, nesse caso, a habilitação dele já foi suspensa, já vai ser suspensa, tá bom, galera? Porque já está fugindo dessa condição aí que está sendo apresentada. Bom, esse é o primeiro item que eu gostaria até de conversar com vocês, que foi falado, né, sobre a pontuação, sobre a condição. O segundo item, que é muito importante,
seria em relação à suspensão do direito de dirigir. Nos livros, costumam colocar como uma proibição temporária. A suspensão do direito de dirigir nada mais é do que uma suspensão temporária. Ou seja, você vai ficar temporariamente proibido de conduzir um veículo até que você regularize a sua situação. Tá? Isso é uma observação muito importante. E vamos para a terceira observação importante. Suspensão, quando a gente fala em suspensão do direito de dirigir, estamos nos referindo à CNH, ou seja, o Código de Trânsito está se referindo à galera que tem a CNH, ou a habilitação definitiva. Ele não está se referindo àquela turma que tem a permissão. Eu interpreto, isso é até uma interpretação minha, a permissão, eu interpreto a permissão como parte final do processo de habilitação. Por quê? O processo de habilitação nada mais é do que ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é a parte aí do processo, de avaliação, de aulas. Temos aí as avaliações do exame de vista, psicotécnico, temos aí as aulas teóricas, prova teórica, aula prática, prova prática, e logo vem a permissão. Quando o cara pega a permissão, eu entendo que ele está iniciando a segunda etapa do processo de CNH. Ou seja, a permissão ela tem validade de 1 ano, e dentro desse período de 1 ano, se o cidadão não cometer nenhuma infração grave, gravíssima, ou for reincidente de uma média, ele vai ter direito a pegar definitiva, da entrada no processo administrativo, para poder pegar a CNH, ou vulgo, CNH definitivo. Então fica atento a isso. Eu gosto de separar, diferenciar desse jeito, seguindo essa linha de raciocínio, porque vai me ajudar muito, principalmente quando caem algumas questões referentes à validade da CNH. Tem algumas questões que falam, como pegadinha, perguntando qual é a validade da permissão para o cidadão que tem, por exemplo, 60 anos. Permissão, é 1 ano de validade, independente de qual for a idade. Mas pega muita gente aí, muita gente cai nessa pegadinha aí, tá? O outro item aí, continuando o outro slide, vamos continuar aí sobre a suspensão do direito de dirigir, que são os outros requisitos, para ter a permissão, a CNH suspensa. Vamos lá para o item 2. Por transgressão às normas estabelecidas neste código, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Ou seja, tem algumas infrações que já consta logo de cara, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Tá ok? Aí vamos lá, parágrafo 1º. Os prazos para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes. Item 1, no caso do inciso 1 do caput, de 6 meses a 1 ano, e no caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. Continuando aí, sobre a suspensão do direito de dirigir, item 2. No caso do inciso 2 do caput de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e no caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 a 12 meses, respeitando o disposto do inciso 2 do artigo 263. Pessoal, eu só estou falando mesmo, eu só estou lendo isso, porém ninguém chegou até então falando se caiu ou não na prova em relação a isso, só mesmo para atípico de conhecimento mesmo, tá? No parágrafo 2º, quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular
imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Bom, esse aí já é um item importante, tá? Primeiro passo, quando o cidadão tem a sua CNH suspensa, ele é obrigado a devolver, a entregar, né, a habilitação para o Detran. Então ele vai procurar um posto do Detran mais próximo de sua residência e entregar. É lógico que é tudo isso via, né, notificação. Primeiro ele vai receber a notificação para entregar a CNH, né, no posto do Detran, e lá no posto do Detran vai entregar um recibo para ele. Vai lançar no sistema que ele devolveu a habilitação e vai encaminhá-lo para fazer um curso de reciclagem, que é chamado CRCI. Esse curso aí, né, ele pode ser feito atualmente até online, são 30 horas, né, teóricas, e depois que o cidadão cumprir essa quantidade de horas obrigatórias, ele vai fazer uma prova teórica quase parecida que vocês em breve vão fazer, né? Com 30 questões para acertar 21. E depois que ele fizer isso, e se não tiver nenhum período ainda de suspensão, né? Porque vai lembrar que quando o cidadão tem a habilitação suspensa, dependendo da penalidade, tem um período aí em que ele vai ter que ficar com a habilitação suspensa, mesmo fazendo o curso de reciclagem. Um exemplo, quando o cidadão for pego aí dirigindo alcoolizado, nesse caso ele vai ter a sua habilitação suspensa por 12 meses, além de fazer o curso de reciclagem. Ele vai fazer o curso e vai ter que esperar esse período aí de 12 meses para poder ir lá no Detran pegar sua habilitação de volta, tá ok? Então, nesse caso, o curso de reciclagem, né, é um item obrigatório, faz parte aí desse processo aí, tá ok, galera? Então vamos lá, parágrafo 3º, a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina a quantidade de pontos computados prevista no inciso 1 do caput, né, ou no parágrafo 5º deste artigo para fins de contagem subsequente. No próximo aí já vai estar falando isso, continuando, né, no 5º parágrafo. No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previstos na alínea C do inciso 1 do caput deste artigo, independente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem, sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos, conforme regulamentado do contrato. Parágrafo 6º. Concluído o curso de reciclagem, previsto no parágrafo 5º, o condutor terá eliminados os pontos que lhe tiverem sido atribuídos para fins de contagem subsequente. Parágrafo 7º. O motorista que optar pelo curso previsto no 5º parágrafo não poderá fazer nova opção no período de 12 meses. Parágrafo 8º. A pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos na forma do artigo 259 aos motoristas que integrem seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante na forma que dispuser o CONTRAN. Isso é válido para as empresas, tá, galera? Em que o seu funcionário recebeu uma multa, então eles são obrigados
as empresas são obrigadas a encaminhar, né, ao órgão competente quem era o motorista, né, entregar, é como se fosse entregar ele, né, para atribuir a pontuação para eles, ou seja, a multa vai para a empresa, né, é lógico que geralmente a empresa desconta do funcionário e os pontos têm que ir para o motorista que cometeu a infração, tá bom? Parágrafo 9º. Incorrerá na infração prevista no inciso 2 do artigo 162 o condutor que, notificado da penalidade de que se trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública, né, o processo de suspensão de dirigir, parágrafo 10º, né, a que se refere no inciso 2 do caput deste artigo, deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa. Em ambos serão competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa na forma definida pelo CONTRAN, e o CONTRAN regulamentará as disposições deste artigo. Vamos lá? Para atenção é importante aí, né? Uma observação muito importante. Algumas infrações de trânsito prevê a aplicação da penalidade de suspensão da CNH. É lógico que estamos falando de algumas infrações gravíssimas, tá, galera? Outra informação é para te memorizar. Suspensão da CNH é uma proibição temporária. Outro, não existe suspensão da permissão do direito de dirigir, cuja sigla é a PPD, somente para a Carteira Nacional de Habilitação, sigla CNH, tá? É uma observação importante aí para a gente memorizar e não esquecer, tá? Não se enrolar aí. Vamos agora para a cassação da CNH e também da permissão, tá, galera? Agora sim, estamos falando da cassação. Cassação é diferente de suspensão. Cassação nada mais é do que a eliminação de todos os exames que o condutor, né, prestou. Então vamos lá. Primeiro item, né, quando suspenso de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. A cassação do documento de habilitação dar-se-á primeiro, quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Ou seja, o cidadão desrespeitar a proibição temporária, que no caso seria a suspensão. Ou seja, ele teve a habilitação suspensa e estava dirigindo, foi pego de novo dirigindo um veículo durante a suspensão. Então já é dado entrada no processo de cassação, tá, galera? Item 2. No caso de reincidência no prazo de 12 meses das infrações previstas no inciso 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175. Item 3. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto do artigo 160. Parágrafo 1º. Constatada em processo administrativo a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento e, decorrido 2 anos da cassação da CNH, né, Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer aí sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, nessa forma estabelecida pelo CONTRAN, tá, galera? Então, quando o cidadão tem a sua CNH cassada, a habilitação cassada, ele vai ter que ficar 2 anos sem conduzir veículo, sem dar entrada em um novo sem dar entrada em um processo de reabilitação, tá? Só depois de 2 anos que ele vai ter que dar entrada no processo. Como seria isso? Aquele processo igual, parecido com o de vocês, tá? Exame de vista, psicotécnico, aula teórica, prova teórica e vai embora, tá bom? Processo igual. Em relação aí à defesa, né,
Defesa da apresentação e apresentação de recurso. Artigo 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e da cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. E frequência obrigatória em curso de reciclagem, conhecido como CRCI, artigo 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem na forma estabelecida pelo CONTRAN, quando suspenso do direito de dirigir, quando se desenvolver em sinistro grave para o qual haja contribuído independentemente do processo judicial, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança no trânsito. E parágrafo único. Além do curso de reciclagem previsto no caput deste artigo, o infrator será submetido à avaliação psicológica no caso de inciso 3, 4 e 5 do caput deste artigo, tá bom? Então, o curso de reciclagem, ele vale lembrar que ele só será realizado para os condutores que têm a CNH. Quem tem permissão não faz curso de reciclagem. Porventura, ele vai ter que reiniciar todo o processo. Ele tem a cassação, Na verdade, não existe nem suspensão da permissão. Tem cassação da permissão, reiniciar o processo de novo, tudo do zero. Logo, não tem curso de reciclagem, Ele não vai fazer o CRCI. Tá ok, galera? Então, estamos falando aí, quando fala em CRCI, estamos falando para o pessoal que tem aí a CNH. Bom, Registro Nacional de Condutores, conhecido como RNPC, artigo 268-A. Fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a finalidade de cadastrar os condutores que não cometeram infração de trânsito sujeita à pontuação prevista no artigo 259 deste Código, nos últimos 12 meses, conforme regulamentação do CONTRAN. Bom, pessoal, isso aí está no livro de vocês, Se tiver no livro, é bom sempre marcar um asterisco. Está se referindo aí a um cadastro positivo, para os condutores que não cometem nenhuma infração, não cometeram nenhuma infração nesse período aí. Bom, eu acho... Aí aqui dá mais ou menos a continuação, que deverá ir, vai falar sobre a atualização, desse cadastro, que é mensalmente. Aí temos aí a abertura do cadastro, requer autorização prévia e expressa do potencial cadastrado, que seria do temos aí a parte item 3, parágrafo 3. Após a abertura do cadastro, a anotação da informação no RNPC, independente da autorização e de comunicação ao cadastro, e a exclusão do RNPC, da RCA, por solicitação do cadastrado, quando for atribuída ao cadastro pontuação por infração, e quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso, e quando a carteira nacional de habilitação do cadastrado estiver cassada ou com validade vencida há mais de 30 dias. Item 5, quando o cadastro estiver cumprindo pena privativa de liberdade, quando cadastrado, aliás, correção, e a consulta no RNPC é garantida a todos os cidadãos nos termos de regulamentação do CONTRAN, e a União, os estados do Distrito Federal e os municípios poderão utilizar o RNPC para conceder benefícios fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados na forma
da legislação específica de cada ente da federação. Bom, em relação aí ao CRCI, temos aí as disciplinas obrigatórias, né? Que são 30 horas, vale lembrar, né? Um total de 30 horas. Então temos aí 6 horas de relacionamento interpessoal, 8 horas de direção defensiva, 4 horas de noções de primeiros socorros e 12 horas de legislação de trânsito. Vale lembrar que a CRCI é um curso que só é feito para quem tem a CNH, e poderá ser aí feito online, né? Atualmente tem empresas aí que disponibilizam as aulas à distância, tá ok? Bom, vamos dar uma pausa por aqui, né? O próximo o próximo assunto, eu vou estar falando aí numa próxima aula, que seria a parte aí, de medidas administrativas. Gratidão aí pela presença, né, de todos. Gratidão aí, gratidão por tudo, né? E vamos até a próxima. Um abraço, pessoal. Tudo de bom.